Está começando o segundo episódio de Educação Musical Inclusiva. No nosso primeiro encontro falamos sobre alguns termos e suas definições e se existe um termo específico para o ensino de música voltado para pessoas com deficiências ou transtornos. Caso tenha perdido, você pode conferir acessando o link que está aí embaixo na descrição. Nesse segundo episódio, iremos falar sobre tecnologias assistivas e materiais didáticos. Para começarmos a falar sobre tecnologias assistivas, primeiro seria interessante saber se você sabe o significado do termo. Então comente aí no vídeo, ou escreva em algum lugar, ou só pense sobre o que você entende que sejam tecnologias assistivas. E aí, ao final do vídeo, você resgata essa resposta e compara a sua ideia inicial com a final. Então, no nosso primeiro episódio, nós contamos com as participações de 3 nomes muito importantes para a educação musical: Viviane Louro, Lisbeth Soares e Brasilena Gospel Pinto Trindade. E elas seguem conosco. Assim, gostaria de perguntá-las o que seria, afinal, tecnologias assistivas. Toda e qualquer adaptação que é realizada para ajudar na funcionalidade de pessoas com deficiência é considerada tecnologia assistiva, entendeu? Então, assim, um óculos é uma tecnologia assistiva, é uma muleta, uma cadeira de rodas, o próprio corrimão numa escada, a gente poderia dizer que é uma tecnologia, né, assistiva, no sentido de que assiste, né, ajuda a pessoa se locomover melhor, ou a pessoa, se for, por exemplo, uma projeto de comunicação, a falar melhor. Então, qualquer recurso que ajude a pessoa a executar uma função melhor do que sem esse recurso, a gente considera tecnologia assistiva, né? A tecnologia assistiva mesmo, que estuda sobre isso, que é dentro da terapia ocupacional, que eles estudam muito, tem 13 itens específicos, então vai ter, eu não vou me lembrar agora exatamente, né? Mas, sei lá, adaptação da comunicação, de automóveis, adaptação de mobiliário, de arquitetônica, são vários itens, né? Fazendo um recorte para a música, a tecnologia assistiva na música seria toda e qualquer adaptação que, de certa forma, a gente faça para ajudar o aluno a aprender melhor música ou executar melhor um instrumento musical, por exemplo. Então, se você adapta um instrumento, se você pendura um instrumento que, em princípio, não é pendurado, só o fato de você pendurar aquele preguinho, em princípio, a gente poderia dizer que é uma tecnologia assistiva, né? Óbvio que, como tecnologia assistiva mesmo, geralmente é feito por uma pessoa especializada, né? Ou é um terapeuta ocupacional, um engenheiro, tem todo um negócio. Mas a ideia de usar uma adaptação para facilitar o aprendizado, acessibilizar o aprendizado ou a performance musical, a gente pode considerar como uma tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, no meu entendimento, ela vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas que dela necessitarem, não necessariamente para gerar um aprendizado. Vejo uma diferença, então, de tecnologia assistiva e material didático. A tecnologia assistiva pode ser um ajuste num talher para uma pessoa que tenha dificuldade de mobilidade, pode ser um ajuste estrutural, com rampa, com iluminação diferenciada, pode ser um ajuste em recursos de comunicação, que vão favorecer o acesso da pessoa com deficiência às várias situações da vida diária, da vida acadêmica, da vida profissional, da vida social. E aí, a partir disso, a gente deriva materiais que vão colaborar aí com a aprendizagem musical, com o desenvolvimento musical, com o desenvolvimento do instrumento. Então, eu vejo que a gente tem, para o ensino de música, como aproveitar os recursos que são de comunicação alternativa, por exemplo. A gente pode partir de elementos concretos ou de elementos mais abstratos, mas para favorecer aquela comunicação, a compreensão de uma explicação, de uma orientação da atividade, também favorecer que aquela pessoa responda ao que a gente está solicitando, a uma pergunta mesmo, ou que realize uma atividade a partir daquele recurso. Então, isso é uma coisa bastante importante da tecnologia assistiva. Outra coisa que eu vejo tem alguns recursos de
tecnológicos mesmo, recursos digitais, que não foram pensados, alguns que não foram pensados exclusivamente para o ensino de música, mas que favorecem, né? O que a gente está vivenciando atualmente, de ter essas aulas virtuais, a gente aprende a mexer em vários recursos. E acho que eles não foram pensados diretamente para a tecnologia assistiva, não foram pensados para o aprendizado de música, mas a gente consegue que as pessoas com deficiência se apropriem. Por exemplo, a gente tem os editores de partitura, que são coisas já, não são novas, né? O Finale, o Sibelius, o Musiscore, tem editores de partitura. Esses editores podem favorecer o aprendizado de pessoas com deficiência no campo da música. Então, não são recursos de tecnologia assistiva propriamente dita. Eles foram pensados inicialmente para a edição de partitura, organização, mas eles podem se configurar aí como um material de trabalho para pessoas que têm algum tipo de necessidade específica. Eu vejo que para o ensino de música, a gente deve conhecer esses vários recursos, entender o que é tecnologia assistiva e aproveitar disso. Então, procurar fazer alguma adaptação para o uso de um instrumento, que seja prender uma baqueta na mão com um velcro, fazer um apoio, por exemplo, né? Isso é uma coisa que vem da tecnologia assistiva. Então, uma adaptação daquele material, uma adaptação para que aquela pessoa possa manusear aquilo. Então, acho que a gente tem bastante coisa aí para conhecer e para usar, né? A gente precisa ter esse conhecimento e saber como usar também. Tecnologia assistiva ou ajudas técnicas são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, e também visando a melhor compreensão de todo o processo, seja de aprendizado ou de o processo da vida, enfim. Então, muito interessante, né? Aprendemos que as tecnologias assistivas possibilitam ou facilitam alguma ação para pessoas com deficiências ou transtornos. Quando um recurso desse tipo possibilita o aprendizado de algo, pode se tornar mais do que apenas uma tecnologia, sendo possível se transformar em até um material didático. Bom, falamos da tecnologia assistiva, como ela pode se tornar ponte para o aprendizado por meio de recursos que podem ser didáticos. Então, vamos afinal conhecer alguns desses recursos e para isso aciono mais uma vez as nossas convidadas para nos apresentar alguns exemplos de tecnologias assistivas aplicadas no ensino e aprendizagem da música. Tem muitos exemplos. Se a gente pensar, por exemplo, a própria musicografia Braille, né, que é a partitura em Braille para cego, a gente já é um tipo de adaptação, né? Já poderia ser uma tecnologia assistiva, digamos assim. Se você pensar num aparelho auditivo para um surdo poder participar da aula de música e perceber melhor o som, seria uma tecnologia assistiva que não é feita para música, mas quando usada no contexto da música, se torna uma ferramenta para o aprendizado de música, né? A gente pode citar dispositivos que às vezes são colocados em instrumentos musicais. Então, por exemplo, tem um maestro muito famoso aqui no Brasil, o Nenel Liberalquini, ele é aqui de Recife, que ele toca o violão deitado, né? Como se fosse um piano. E ele tem uma plataforma que ele projetou especificamente para o violão ficar numa posição boa para ele. Isso é uma tecnologia assistiva, um dispositivo para um instrumento musical, entendeu? Então, se a gente pensar numa aula de, sei lá, de musicalização, por exemplo, se você tem um aluno autista que não se comunica, você pode usar algumas fichinhas, alguns desenhos para se comunicar com ele na aula. Por exemplo, assim, agora é a hora da atividade de roda. Aí você pode ter uma figura com crianças em roda, por exemplo, né? Ou ter figuras espalhadas pela classe para que ele aponte se ele quiser fazer alguma coisa. Por exemplo, que instrumento que você quer tocar? Aí você tem a foto e ele vai lá e aponta. Isso daí é uma tecnologia para comunicação, entendeu? Então, são elementos de ter que entender que não existe assim a tecnologia assistiva para a música.
A não ser, por exemplo, uma adaptação que você faça no instrumento musical, que aí é bem específico. Mas existe tecnologia assistiva que você usa naquele contexto. Então, essas figuras de comunicação, por exemplo, que eu acabei de falar, é comum para o autismo. Quando a gente usa para aula de música, ela passa a ser do contexto da música, entendeu? A gente tem o Muse Braille, que é um site, né, que permite que a pessoa organize ali a partitura em Braille, e professores que enxergam, trabalhem com isso também para poder organizar as partituras para as pessoas que são cegas. Na Google a gente tem uns joguinhos que são o Chrome Music Lab, que também não foram pensados para esse fim, mas que podem ser usados para isso, porque eles permitem uma criação sonora. Os próprios pianos, teclados digitais, os aplicativos que tem para celular, que tem vários sons de instrumento. Então, eles podem favorecer esse contato com o instrumento, né, ainda que digital, e essa vivência, essa exploração. Tem um outro também que você pode organizar o aplicativo de uma maneira que ele perceba o seu movimento dos olhos. Por exemplo, pensando numa pessoa que não tem nenhum movimento de membros, mas ela consegue mexer os olhos, conforme ela mexe os olhos para lá e para cá, para cima e para baixo, aquele aplicativo, aquele recurso percebe esse movimento e, com isso, executa uma nota, executa uma melodia, executa um ritmo. Durante a minha vivência no curso de doutorado, eu apliquei, né, um experimento com educandos comuns e educandos cegos. Aí eu percebi que todo o material didático que eu apresentava para os estudantes os estudantes comuns não era perceptível aos educandos cegos. E esses materiais didáticos eram para facilitar a compreensão dos conceitos sobre todos os elementos do som, da música, enfim. E aí eu tive que montar, estudar sobre tecnologia assistiva, né? Eu tive que facilitar também todos os produtos que eu já tinha ligados ao ensino de música, eu fazia muitos materiais didáticos, né? Eu tive que fazê-los, readaptá-los, pensando no modelo universal. O que é o modelo universal? É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a ser usado por todas as pessoas, sem necessidade de grandes adaptações ou de projetos específicos que torna muito oneroso, incluindo os recursos da tecnologia assistiva. Então, eu pensei na tecnologia assistiva e no modelo universal. Então, eu já tinha um material didático, quer dizer, eu tinha objetos, eu tinha cartões, cartelas que representavam sinais musicais, representavam tudo que eu precisava trabalhar com os educandos. Aí eu comecei a fazer em alto relevo, bidimensional, tridimensional. Por exemplo, uma escala. Eu comecei a fazer a escala, uma escada de cano PVC, para eles perceberem de forma tátil e tridimensional a escala. Então, eles percebiam que dó, ré, a distância de dó e ré, e eles pegavam dó, ré, mi, fá. Entre o mi e o fá tinha a metade da distância entre dó e ré, e assim até o outro dó, uma oitava. Com isso, eu fazia com que eles entendessem todos os conceitos que estavam sendo trabalhados musicalmente. Outro exemplo, no própria cartela que eu desenhava uma figura musical, estava a figura musical em negro, é o que a gente vê, a gente sempre diz a escrita em negro, mas só que a gente colocava em alto relevo, mas embaixo eu colocava a sinalização em musicografia Braille, em alto relevo. Então, em tudo que a gente fazia, a gente pensava em termos tátil, em termos sinestésicos, auditivo, visual. Por exemplo, eles não podiam ver, mas eu descrevia o que eles estavam pegando. Então, tudo isso fazia com que eles tivessem uma outra percepção
daquele objeto e para que aquele objeto serve e como aquele objeto é utilizado. Então, tudo isso a gente tem que pensar.